Saudações cristãs a todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Nós precisamos da ajuda de vocês, principalmente, irmãos, que nós estamos fazendo um trabalho de evangelização e às vezes temos que ir em algum lugar, já temos ido. E também, não só isso, e também, irmãos, existem necessidades, né? Hoje é claro que eu não posso ir em lugar nenhum, porque eu estou, vocês podem ver que eu estou internado na minha casa. Estou aqui em Portugal, mas eu estou aqui com um aparelho que tem aqui um antibiótico, que tem dentro desse aparelho uma tecnologia que joga o a medicação do antibiótico com soro junto, claro, aqui. Então eu não preciso ir para o hospital. O médico vem aqui e me examina, ok? Então eu não posso sair, porque eu estou internado domiciliar. Não é nada que possa pegar em alguém. Se alguém quiser me visitar, não vai pegar nada em você. É uma coisa interna que pode ter acontecido quando eu fiz o catéter, quando eu fiz o cateterismo, ou quando eu mexi nos rins, não sei. Meu problema está na parte urinária e nos rins, né? Então a gente tem que acompanhar. Os médicos aqui, graças a Deus, são pessoas muito maravilhosas. Eu agradeço a Deus porque tenho sido bem tratado aqui. E embora a gente vê, irmãos, que eles estão sofrendo muito, os médicos, as enfermeiras, porque a crise está mundial, viu, irmãos? Não adianta você pensar que você sair do Brasil, não adianta, irmão. E eu concordo que você tem direito de escolha. Se você está sentindo de vir para outro lugar, para outro país, isso é um problema particular de cada um. E nós não vamos aqui se envolver na vida de ninguém, porque nós não temos esse costume. Cada um deve saber das suas possibilidades, não é? Eu, graças a Deus, eu sou cidadão português, então eu tenho essas facilidades. Mas se uma pessoa vem aqui sem documento, logicamente que ele não vai ter essa facilidade. Ele vai ter que lutar por isso. Tem um advogado que é meu amigo, inclusive da igreja, que eu frequentava aí no Brasil. Esse irmão, ele trabalha com isso. Se alguém precisar de alguma coisa, pode também entrar em contato conosco e nós encaminhamos a ele, deixando claro que é trabalho dele, e ele cobra pelo trabalho dele, certo, irmãos? Bom, irmãos, o que está me trazendo em frente hoje aqui, irmãos, é que o problema que está ocorrendo até em algumas igrejas evangélicas, se dizem evangélicas, porque a gente acaba ficando até assim, um tanto com vergonha de falar isso, que é evangélica. Eu não estou aqui para julgar igreja nenhuma, irmão. Eu não estou aqui para julgar pregador nenhum, nem para falar nada. Estou aqui para falar um assunto relevante das Escrituras, da forma que eu entendo. Pode ser que tenha outros que tenham outro entendimento. Eu não vou desfazer do seu entendimento. Por isso eu peço que, se houver comentários, que hajam comentários. Pode ter comentário, cada um é livre, mas com educação, com respeito, porque eu não estou atacando e nem xingando ninguém aqui. Estou falando do que está escrito. E isso eu deixei aqui alguma coisa marcada para mim não esquecer, certo, irmãos? Porque se eu fosse usar as minhas palavras, eu ia demorar muito. Eu já estou demorando já com um rascunho aqui, imagine eu com as minhas palavras. A questão, irmão, é a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não tem erro e ela é infalível. Certo, irmãos? Eu não vou colocar em questionamento a Bíblia. Você pode dizer, mas ela foi traduzida por homens. É lógico, a Bíblia, irmãos. Logicamente que cada tradutor, ele tem a sua ótica, sua visão
de acordo à linguística. Eu não entendo muito bem disso, mas eu acredito que tem palavras no hebraico que não dá para falar no português. Então ele tem que ter uma certa sabedoria de Deus. Então eu não concordo com aqueles que dizem que não pode estudar a Bíblia, porque se não pudesse, irmãos, você nem a Bíblia não teria. Imagine se não fosse aqueles eruditos lá atrás que estudaram a Bíblia, procuraram colocar os versículos, numerar os capítulos, porque não tinha nada disso, era escrito em coros, em pedaços de placas de barro, em pergaminhos, certo? E era escrito conforme a língua que era falada. Se o aramaico, o hebraico, não é? Porque em algum lugar em Israel, naquele tempo, irmãos, se falava muito no aramaico também. E também existia o hebraico antigo. Hoje nós temos o hebraico moderno também. Mas nós temos que pensar uma coisa, presta atenção. Se nós formos olhar, irmãos, para uma leitura, querer transformar aquilo, irmãos, para nós podermos entender, é lógico que foge um pouco do original, não é? Por isso que existem traduções e traduções. Lembramos que não tinha vírgula, certo, irmão? Eu até me questiono uma parte onde está escrito que o Senhor Jesus falou para aquele preso, né? Para aquele ladrão que estava na cruz. Não que eu estudei isso, mas eu me questiono. Está escrito lá, aquele homem que malfeitor, um blasfemava e o outro não, e um disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Aí o Senhor disse, nós vamos ler na nossa Bíblia aqui, o Senhor diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Como o Senhor estaria com ele no paraíso naquele dia, se o Senhor ia ter que ficar 3 dias pregando lá no Hades, e para os espíritos que estavam em cadeia? Você observa que parece que está errado, mas não. Se você colocar uma vírgula, pega o texto, coloca uma vírgula. Aí você vai colocar uma vírgula e vai ficar assim: e disse Jesus, ainda hoje, vírgula, te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele não estava dizendo que iria levar ele aquele dia, iria dizer para ele, está entendendo? Então eu estava meditando nisso. Pode até você achar que isso não tem lógica, mas a gente vê pregadores que às vezes entram nesses assuntos. Isso não é uma coisa errada a saber, irmãos. Eu não acho que você deve questionar a pessoa que está procurando saber isso. É mais um conhecimento. Cada um fala daquilo que gosta, irmão. Eu não vou falar de futebol, vou falar da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de falar de Deus, né? Então, irmãos, observam. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora, essa geopolítica, não estou falando de políticos, estou falando da geopolítica, a forma que nós estamos vendo esse globalismo, essa nova ordem, né? Nós percebemos, irmãos, que está acontecendo fatos que estão contrariando totalmente o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e até mesmo colocando em xeque a nossa fé. Se nós não tivermos inteligência espiritual, pedirmos a Deus conhecimento, nós vamos acabar sendo desacreditados. Eu não vou dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque se santa é a palavra que está dentro da Bíblia, ela santifica toda a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela santificou a Bíblia. Aí alguém diz assim, mas naquele tempo não chamava a Bíblia, chamava Sagradas Escrituras, e para fazer a Bíblia teve que compilar os capítulos, teve que colocar em ordem os livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros,
E se ela é um conjunto de livros, então aquele livro chamado Bíblia contém a palavra. Irmão, presta atenção. Uma coisa que eu vou te dizer para você entender. Tem pessoas que acreditam, até tá no Salmo, acho que 114, que fala que o Senhor habitou no meio do seu povo e Jacó era o seu santuário. Quem mora no santuário é porque é santo. Então, se a palavra de Deus está dentro da Bíblia, ela abrange a Bíblia de uma forma que ela não é mais uma biblioteca de livros. Ela se torna a palavra de Deus, porque Deus está ali. Se Deus habita num santuário, aquele santuário ele passa a ser a morada do Altíssimo. Hoje, o teu coração e o meu coração tem que ser o santuário de Deus. Por quê? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você está entendendo? Então isso, irmão, tem sido questionado. E muitos pregadores de determinadas denominações falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então eu vou mostrar para vocês que ela não contém, ela é a palavra de Deus. Vou provar por A e mais B. Você pode não concordar comigo. Eu vou defender esse ataque referente a que estão fazendo contra a Bíblia, certo, irmão? Por que eu vou defender? Porque isso pode acarretar uma negação da doutrina da igreja ou do povo que se reúne, certo, irmão? A igreja é uma reunião de pessoas. E até na evangelização. Porque isso daí pode dar uma abertura para aquele que você está evangelizando fazer uma questão ou questionar você a respeito desses defensores liberais, essas pessoas que acham que a Bíblia apenas é um livro. Porque, vocês prestem atenção, que a Bíblia, se ela contém a palavra de Deus, ela pode ter erros históricos, ela pode ser pelos cientistas estudada e eles podem encontrar algumas coisas que eles não conseguem explicar. Irmão, nem tudo nós vamos entender, nem tudo nós vamos compreender. Quem é o barro para falar com o oleiro? Por que tu assim me fizeste, irmãos? Então contém erros históricos, científicos, e alguém pode falar assim, colocando esse contém, isso eu queria dizer, contém, dá uma impressão que ela tem erro histórico, que ela tem erro científico, e deixa, então, de ser confiável. É isso que o diabo quer, que você diga que a Bíblia contém, para ela deixar de ser confiável. E você vai evangelizar a pessoa com o quê? Dizendo o nome da tua denominação? Aí você vai dizer que a tua denominação é confiável, que ela tem 100 anos. Ora, irmão, as coisas não são assim. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a graça de Deus. Se há alguma tradução que foi colocada alguma coisa ou acrescentada alguma coisa, isso também está na Bíblia. Em Apocalipse, salvo erro, capítulo 22, não me lembro o versículo, diz assim: aquele que acrescentar alguma coisa desse livro, ou aquele que tirar a sua parte, será tirada do livro da vida. Certo, irmãos? E essas pessoas que dizem que contém, irmãos, eles pregam coisas que não existem. Quando eles falam que contém, nem eu, se eu for ouvinte, eu não, como é que eu vou saber o que é Deus e o que não é, se ele diz que ela contém? Está entendendo, irmão? Então, irmãos, esse tipo de argumento, esse tipo de argumento pode trazer um desastre espiritual, como já trouxe aqui na Europa mesmo. Aqui você vê igrejas, aqui era para estar cheio de igreja, irmão. O apóstolo Paulo, presta atenção, ele veio até a Espanha pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. No entanto, irmãos, por causa dessa doutrina, praticamente uma coisa gnóstica, uma coisa assim que não tem nada a ver, irmão, entendeu? E a pessoa está tirando
ao invés dela acrescentar a fé na pessoa, ela está fazendo com que a pessoa deixe de crer naquilo ou creia de uma forma assim, superficial. Mas quando você crê na inerrância, você pode observar que a doutrina ensinada cria uma barreira contra esses falsos ensinos. Quando você fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus, acabou, e essa pessoa vir discutir, você fala, não, aqui nós vamos pregar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se o pregador vir aqui para pregar que contém, não deixa ele pregar. Afinal, você é o presbítero da igreja que Deus te colocou. Você não precisa dar o púlpito para qualquer um que vai despregar o que você está ensinando, ou desensinar, que é o que mais tem hoje, tá, irmão? E vem com falsos ensinos, e ao mesmo tempo trazem confusão com o surgimento de novas questões no campo teológico. Alguém, a teologia, quer dizer, estudo de Deus, não é estudar Deus, irmão. Isso aqui você tem que pegar o contexto. Aqui está falando da Bíblia. Então, para que você não venha falar isso, eu vou falar bibliologia, pronto. Você está estudando um assunto referente a Deus dentro da palavra de Deus. E convém sim você saber, irmãos. Porque senão, se você não saber, você vai perder, irmãos, a condição de poder se defender diante de pessoas que conhecem. Porque você não conhece, diz que só vai na oração. Eu aprendo na oração. Na oração você tem que orar. Você tem que ler, estudar e orar, certo? Preservar, perseverar em oração. Porém, a palavra de Deus, de forma alguma, ela deixou claro que era para nós não estudarmos a Escritura. Certo? Ela nunca disse para nós não fazermos isso. Se nós formos pegar em João capítulo 5, versículo 39, nós vamos ler lá. Se eu não me engano, estou sem a Bíblia aqui, mas nós vamos ler lá. A minha Bíblia está ali do outro lado. Nós vamos ler lá. Examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que se testificam de mim. Quem examina, está estudando. Se você pegar o sinônimo de examinar, você vai encontrar estudar, esmiuçar. Então não vai atrás dessa conversa, irmão. Ah, mas é no capítulo tal eu encontrei escrito isso, mas no capítulo tal eu encontrei já escrito aquilo e... Enfim. Irmão, você tem que buscar o contexto das coisas. Você tem que se ver a época em que foi escrito. Os apóstolos não eram repórteres, ficavam atrás do Senhor e o Senhor fazia e eles escreviam. A mente humana pode falhar. Todavia, irmãos, Deus, a essência da verdade está ali. Ali é a palavra de Deus. Não importa que está escrito ali que Satanás falou para o Senhor e não sei o que. Ah, isso aí não é palavra de Deus porque isso foi Satanás que falou. Mas quem que estava mandando escrever aquilo? Foi Deus, então foi Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado. O conhecimento do cristão, irmãos, ele começou a diminuir e a ignorância começou a aumentar. E agora está tendo um rebuliço, vocês acreditam? Agora a ignorância está indo embora e está chegando o conhecimento. E o que acontece? Quando chega o conhecimento, você percebe que a igreja que está fora do contexto bíblico, fora da realidade do que está escrito, ela começa a se esvaziar. Não é por causa do pregador, não é por causa de... Porque o pregador, ele também não sabe. Você vai perguntar para ele, ele também não sabe. Irmão, sou sincero, eu não sou nenhum teólogo, eu não sou nenhum nada, mas o pregador também não sabe. Irmãos, nós podemos verificar isso aqui na história da Europa, onde eu estou morando. Hoje, nós vemos, irmão, a Europa estar se definhando cada vez mais na parte
conhecimento bíblico, teologicamente, e até financeiramente. Nós estamos em crise aqui na Europa hoje. Peço a Deus que Deus abençoe as autoridades, porque é o que nós sempre pedimos, não é? O conhecimento intelectual daqueles que têm condições de ter esse conhecimento deve ser aplicado. Você vai dizer, mas não precisa ser doutorado para pregar. Eu não estou dizendo isso. Eu tenho 8ª série, irmão. Eu estou dizendo que com a ferramenta que eu tenho, eu vou procurar melhorar as minhas condições, porque Deus me deu a ferramenta. Agora, se eu não soubesse ler e nem escrever, eu teria que ter alguém, eu ia buscar alguém para me ajudar. Porque se você não sabe ler nem escrever, presta atenção, você não vai no banco pegar o teu dinheiro quando você recebe? Como é que você faz? Você não sabe nem pôr a senha lá, mas você pede alguém para te ajudar. Você tem esse direito. Se você tem um líder que apacenta mesmo o rebanho, ele tem o dever de ter na igreja ou onde ele se reúne um momento para ele dar explicações bíblicas. Ele tem que conhecer a raiz, porque senão ele vai explicar errado, vai ensinar errado e você vai aprender errado. Então, se for uma pessoa preparada, melhor ainda. Mas se ele não for uma pessoa que tem uma certa preparação, mas ele tem vontade, ele vai aprender. É que nem aquele que nunca foi numa autoescola, mas desde pequeno ele vê o pai dele dirigindo e fica olhando. Tem crianças que são assim, que se deixar de menor de idade já está dirigindo aí com a carteira, sem carteira. E não pode, né? Porque está sem carteira. Isso é um mau testemunho e fica errado diante da lei. Mas é uma forma de você entender. Você observa aquele que sabe, observa a forma que ele ensina, e ali você vai conhecer aquilo que você não conhecia oralmente. Hoje, eu tenho um telemóvel, irmão. Telemóvel aqui é celular. Que tem bíblias que foram abaixadas. Eu tenho a Bíblia grega ali, a hebraica. E são até faladas. Então, a pessoa não sabe ler, mas ele pode ouvir e mentalizar. Ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí a pessoa está em casa e vai ver um filme, vai no computador conversar com os amigos. Porque o irmão falou lá que Deus ensina só na oração. Chega em casa, joga a Bíblia em cima do guarda-roupa e quando é no culto, vai orar para ver o que Deus vai falar. Irmão, isso não tem nada a ver com a revelação da palavra. Me perdoem. Eu não vou dizer para vocês que Deus não revele a palavra. Porque eu já vi até na Assembleia de Deus, certo, irmão? Um pastor que eu considero muito, que tenho grande respeito. Eu não sou da Assembleia de Deus, mas tenho respeito por todas as denominações que pregam de acordo com o que está escrito. Eu fui lá assistir um culto para ver como é que era. Muito diferente daquilo que eu pensava que era no Brasil. Muito diferente. Achei muita organização também. E na hora que o pastor foi fazer a pregação, ele mesmo disse, ele falou, irmãos, eu estava com o sermão, ele falou assim, preparado para me pregar hoje aqui. Mas quando eu fui orar, o Espírito de Deus pulsou no meu coração que não era para mim pregar esse sermão. Era para mim abrir as Escrituras em capítulo tal, os irmãos já abrem aí, porque é esse aqui que o Espírito de Deus mandou pregar. Estão entendendo, irmão? E você acha errado também se eu estiver na minha casa orando, em comunhão, em consagração, em jejum, tem muitos que não fazem, eu não estou aqui para julgar ninguém. E Deus não pode me trazer um trecho na minha casa? Por que não? Deus não precisa você estar lá dentro da igreja para Deus falar com você, irmão. Você está totalmente equivocado. Olha, Paulo pregou a maioria das vezes foi só em sinagoga. O Senhor Jesus, quando ele ia na sinagoga, dava problema. Não era o Senhor Jesus que dava problema. O Senhor Jesus, ele resolvia o problema. Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Mas os fariseus, eles eram problemas, irmão. Saduceus, fariseus, enfim, eram problemas. Eles vinham com questões para pegar o Senhor na palavra ou para pegar o Senhor. Então, irmão,
Não caia nessa de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Vai chegar um dia, você está anunciando o Evangelho, e a pessoa vai te perguntar, então mostra para mim aí o que é palavra de Deus e o que não é, que eu quero saber agora. Você vai mostrar o quê? O livro de Esther, que você vai dizer que lá não tem palavra de Deus, Esther, né? Acho que é Esther, salvo eu. Que lá não fala de Deus. Como não fala? Irmão, eu escutei rabinos que falam que ali, irmão, é uma questão de você ter conhecimento hebraico. Porque ali também, de uma forma figurada, está escrito algo sobre Deus. Tudo tem a marca de Deus, irmãos. Tudo tem a marca de Deus no sentido da sua criação. Não é no sentido de ser marcado lá como Apocalipse, os homens vão receber a marca do Senhor e outros vão receber a marca da besta. Não é nesse sentido. Mas tudo que foi feito tem o toque da mão de Deus. Nada foi feito sozinho. Nada foi feito sozinho. Pode ter certeza. Ok? Então, fique firme. Não deixe que ninguém tire do teu coração esse pensamento puro, sincero e verdadeiro. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que tem um capítulo em Timóteo, não me lembro bem, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar aqui eu vou colocar, irmãos. Ela é inerrante e é infalível. Tá? Não existe nada desse negócio aí que a Bíblia, não sei o quê, nada disso aí, irmãos. Isso é tudo conversa fiada. Que a Bíblia contém, não vai nessa história não, que isso aí é coisa diagnóstico, é coisa de pessoas que, enfim, não estou falando mal de diagnóstico, cada um tem um costume, cada um segue o que quiser, entendeu, irmão? A Bíblia, vê se eu acho aqui, a Bíblia, vamos ver o que nós achamos aqui. Quer ver só? A Bíblia é confiável, irmão. Muito confiável. Você pode ter certeza disso. Deixa eu ver aqui. Queria achar um versículo aqui, mas não estou achando. Olha que frase. Presta atenção. Eu já vou terminar. A frase. Toda a escritura divinamente inspirada significa o quê? Significa que ela foi inspirada divinamente por Deus. Ela foi inspirada divinamente por Deus. Inspirar provém do termo, presta atenção. Inspirar provém de um termo. Vamos ver? Já só para encerrar esse vídeo aqui, irmão. Ela é inspirada, ela convém de um termo. O termo é esse, ó. É um termo bem coerente, certo, irmão? Esse termo quer dizer de um sentimento espiritual, é inspirada por Deus, do sentimento de Deus. Então, como é que eu vou dizer, irmão, que ela não é palavra de Deus? O significado é básico, é simples de entender. Ela é inspirada na sua totalidade, porque foi Deus que criou, foi Deus que colocou na mão do homem. Essa conexão entre inspiração e escritura, no termo grego traduzido por inspirada, é theopneustos, e este é o único lugar no Novo Testamento, e esse termo é usado, não é um verbo, mas um adjetivo, formado pela combinação, presta atenção, de duas palavras, theos, Deus, e fôlego, sopro.
Então ela foi, olha só, irmão, que profundo esse versículo. Ela foi o sopro de Deus. Por isso que fala tel, de teologia. E foi o sopro de Deus. A inspiração foi o sopro de Deus, do Deus divino, para que o homem escrevesse. Agora, se alguém acrescentou algum versículo ou tirou, vai dar conta lá no livro de Apocalipse, tá bom? Fica firme, não deixe de ler a Escritura, combata contra isso e não deixe que isso entre dentro da sua mente. Seja lá quem for que ensinar. Ah, mas aquele irmão é revestido, aquele irmão tem o dom. Irmão, quem tem tudo é Jesus Cristo, nós não somos nada, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.